Boa noite. Vou ler mais um conto do livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. Dessa vez, o nome do conto, dessa vez um pouquinho mais longo do que o de ontem, é Celebração da Realidade. Se a tia de Damaso Murua tivesse contado sua história a Garcia Marques, talvez a crônica de uma morte anunciada tivesse outro final. Susana Contreras, que é como se chama a tia de Damaso, teve em seus bons tempos a bunda mais incendiária de todas as que ondularam na cidadezinha de Esquinapa e em todas as comarcas do Golfo da Califórnia. Há muitos anos, Susana se casou com um dos numerosos galãs que sucumbiram ao seu remeleixo. Na noite de núpcias, o marido descobriu que ela não era virgem. Então soltou-se da ardente Susana como se ela contagiasse de peste, bateu a porta e foi-se embora para sempre. O despeitado desandou a beber nos botequins, onde os convidados da festa continuavam a farra. Abraçado aos amigos, ele se pôs a mastigar rancores e a proferir ameaças, mas ninguém levava a sério seu tormento cruel. Com benevolência o escutavam, enquanto ele segurava, mais forte, as lágrimas que aos borbotões lutavam para sair. Mas depois lhe diziam que a notícia não era de nada, que não desse bola, que claro que Susana não era virgem, que a cidade inteira sabia menos ele, e que afinal esse era um detalhe que não tinha a menor importância, e deixa de ser babaca, meu irmão, que a gente só vive uma vez. Ele insistia e no lugar de gestos de solidariedade recebia bocejos. E assim foi avançando a noite, aos trambolhões, em triste bebedeira cada vez mais solitária, até o amanhecer. Um atrás do outro, os convidados foram dormir. A alvorada encontrou o ofendido sentado na rua, completamente sozinho e exausto, de tanto se queixar sem que ninguém lhe desse atenção. O homem já estava se cansando da sua própria tragédia, e as primeiras luzes desvaneceram a vontade de sofrer e de se vingar. No meio da manhã tomou um bom banho e um café bem quente, e ao meio-dia voltou, arrependido, aos braços da repudiada. Voltou desfilando, em passo de grande cerimônia, vindo lá da outra ponta da rua principal. Ia carregando um enorme ramo de rosas, encabeçando uma longa procissão de amigos, parentes e público em geral. A orquestra de serenatas fechava a marcha. A orquestra soava a todo vapor, tocando para Susana, a maneira de desagravo, La Negra Consentida e Vereda Tropical. Com essas musiquinhas, tempos atrás, ele tinha se declarado a ela. Bom, eu acho que o título, Celebração da Realidade, em comparação com tantos outros contos do Galeano nesse livro que começam com celebração disso, celebração daquilo, celebração da realidade é a definição perfeita, porque não é uma história cheia de reviravoltas, não é uma história em que, enfim, né, novamente uma reviravolta no final, por exemplo, ou que teve um grande arco de personagem, ou que várias coisas aconteceram, obviamente que é um conto, mas ainda assim, perdão, é a realidade, é a coisa mais plausível no momento. Ok, o noivo descobriu, se enfureceu, foi afogar as mágoas, as pessoas falaram para ele acordar para a vida, e ele dormiu, acordou, pensou direito e falou, não, tá bom, vou voltar. E foi aceito de volta. Eu acho maravilhosa, como eu já falei diversas vezes aqui, a forma como Galeano escreve a realidade com palavras tão bonitas para descrever a simplicidade. Com uma prosa tão bonita e tão rica. Inclusive, eu já tinha lido esse conto antes. Essa parte aqui eu acho sensacional. Eu vou reler. Cadê? Com benevolência o escutavam, enquanto ele segurava, macho forte, as lágrimas que aos borbotões lutavam para sair, mas depois lhe diziam que a notícia não era de nada, que não desse bola, que claro que Susana não era virgem, que a cidade inteira sabia menos ele, e que afinal esse era um detalhe que não tinha a menor importância, e deixa de ser babaca, meu irmão, que a gente só vive uma vez. Ele escreve isso de uma forma completamente, assim, não completamente, mas muito diferente. Como, assim, está aqui
acho que vocês vão conseguir ver, talvez pausando, tá tudo separado por vírgula. E assim, é claro que ele começa dando argumentos que não desse bola, que claro que não era virgem, que a cidade inteira sabia, e depois ele passa para uma forma de fala e deixa de ser babaca, meu irmão entre vírgulas, como um predicado, que a gente só vive uma vez. Lendo como prosa, nós entendemos a fala dos amigos e de quem estava presente, como também argumentos. Isso é algo, inclusive, que eu gosto de reproduzir quando eu tento escrever. Essa forma prosaica que representa outras manifestações, outras representações. Representa outras representações, enfim. Outras formas de se manifestar, de se comunicar. Enfim, esse é um dos meus contos favoritos, além, obviamente, da menção ao Gabriel Garcia Marques, que é um dos meus escritores favoritos. Crônica de uma Morte Anunciada eu tenho aqui em cima, mas eu não li ainda, talvez seja o próximo. Eu tô lendo agora Just Kids, da Patti Smith, tô finalizando, como já falei aqui, muito bom, recomendo. Talvez o próximo que eu leia seja A Crônica de uma Morte Anunciada. Bom, aproveitando que o vídeo já está um pouco mais longo, eu queria recomendar um álbum. O álbum Wisdom Through Music, do Pharoah Sanders. Um álbum de jazz que contém uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, chamada Love Is Everywhere. Dito isso, um forte abraço, um bom feliz Páscoa e boa noite a todos vocês.